Eu vou contar uma história hoje para você, uma história daquelas que é esquecida por muita gente, mas não deveria. Eu vou contar a história da jovem, até então jovem, Terezinha Viana de Assis. Olha, Terezinha Viana de Assis, ela teve uma grande importância, tanto para o Brasil e principalmente para Aracaju, porque ela é filha da terra. Terezinha Viana de Assis nasceu em Aracaju em 22 de julho de 1941. Terezinha Viana de Assis ficou em Aracaju até um certo ponto e depois ela saiu da capital. Em 1965, Terezinha de Assis sai de Aracaju e vai para Belo Horizonte e passa a ser funcionária da Caixa Econômica Federal. Por que será que Terezinha sai de Aracaju? Será que era só por causa das oportunidades? Talvez quando Terezinha sai de Aracaju, já estava ali tentando se proteger de algo, porque Terezinha Viana de Assis, grava esse nome, ela era uma militante da Ação Popular, a AP. Terezinha, ela foi presa e torturada pelos agentes da repressão do Estado brasileiro. Esse fato aconteceu entre os anos de 1968 a 1972. Durante esse período, Terezinha estava sofrendo na mão dos agentes da repressão do Estado brasileiro. No ano de 1973, Terezinha agora vai para o Chile. Ela passa a morar exilada no Chile e, usando um nome falso de Terezinha Viana de Assis, agora os documentos dela passam a estar como Terezinha Viana de Jesus. Nesse período ela faz uma pós-graduação na Universidade de Santiago. E ela passa a militar então no movimento da esquerda revolucionária, o MIR. Terezinha muda-se para a Holanda. Primeiro passa a morar em Roterdã e depois em Amsterdã. Terezinha cursa agora economia, doutorado em economia, e passa a atuar em projetos diretos na prefeitura de Amsterdã, isso no ano de 77. Já deu para ver que essa Terezinha é porreta. Já parou para analisar quantas faculdades, quantas graduações Terezinha tinha? A militância dela, mas também não parava de crescer no conhecimento. Terezinha de Assis, ela morre em 1978. Ela perde a sua vida aos 36 anos em Amsterdã, na Holanda. E a causa da morte, complicações, como resultado das sequelas por conta da tortura que sofreu na mão de agentes de repressão do Estado brasileiro. Terezinha de Assis, ela morreu, mas antes de morrer, Terezinha de Assis manteve muito tempo contato com a sua irmã Selma Pamplona. De todos os contatos que Terezinha manteve com a Selma Pamplona, a sua irmã, por cartas, a sua irmã disse que ela deixava transparecer muita alegria, felicidade de estar morando fora do Brasil, naquele lugar, seguindo a sua vida. Segundo Selma, sua irmã não parava de aprimorar os seus conhecimentos, fazer os seus cursos, prestar os seus concursos. A vida de Terezinha de Assis era um verdadeiro aprendizado sem parada. Então, quando lá na frente dessa história se descobre que a polícia do Chile, juntamente com a polícia militar do Brasil, bate o martelo e diz que a morte de Terezinha, a causa da morte, foi por conta de suicídio. Terezinha, segundo a polícia estrangeira, simplesmente pulou do apartamento ao qual ela morava. Coisa que sua irmã, Selma Pamplona, deixa claro que não pode ser. A minha irmã era uma pessoa contra o suicídio e a favor da vida, além de ser uma pessoa muito católica, ensinava as pessoas a ter amor pela vida, a viver, a crescer. Nos últimos dias, disse Selma Pamplona que nas suas conversas com Terezinha, Terezinha diz a ela: minha irmã, vamos ter cuidado, porque eu sinto que as cartas
que são enviadas para ti e as cartas que você envia para mim estão sendo violadas. E eu sinto também que o meu telefone está grampeado. Eu chego do trabalho e tenho uma sensação de que as coisas aqui no meu apartamento foram mexidas, foram tiradas de local, do lugar, como se pessoas conseguissem entrar no meu apartamento de maneira sutil. Eu estou com medo. Passa algum tempo, Selma perde totalmente o contato com sua irmã, Terezinha de Assis. Lá na frente, Selma consegue contato com um amigo em comum de Terezinha, lá do Chile. E ele diz: olha, Selma, essa história está mal contada. A Terezinha, ela não se suicidou. Terezinha, poucos dias antes de morrer, me procurou, me relatou muitas coisas e eu ainda aconselhei Terezinha que ela tomasse cuidado, porque o medo dela e o meu medo, ficamos com uma pulga atrás da orelha. Sentimos que havia uma perseguição da polícia do Chile e da polícia brasileira, do grupo de repressão militar. Terezinha morre. E durante muito tempo tentaram colocar de garganta abaixo para a família, para os amigos e para toda a população através dos jornais que foi suicídio. Será que essa história termina? No dia 3 de fevereiro de 1978, Terezinha Viana de Assis, ela é encontrada agonizando sobre a calçada do prédio onde ela morava em Amsterdã. Fique claro que todas as informações que a irmã de Terezinha teve a respeito do Chile, quando Terezinha morava no Chile, mas Terezinha agora, ela mora em Amsterdã. É lá onde supostamente, de início, né, ela teria se suicidado. Então Terezinha é encontrada no dia 3 de fevereiro de 1978, agora em Amsterdã. Terezinha, ela ainda foi levada com vida para o hospital, onde foi submetida a cirurgias, mas não resistiu e morreu. Durante a queda, Terezinha, ela fraturou várias costelas e teve uma grande hemorragia em um dos seus braços. Eu tenho que deixar aqui pontuado que durante muito tempo tentaram fazer com que todos acreditassem que Terezinha, ela tinha se suicidado. Porém, deixo sublinhado dos meus textos, da minha fala, que essa versão foi veementemente rejeitada pela família de Terezinha e por todos que a conheciam. Acredite se quiser, só em 2 de fevereiro de 2006, só 28 anos depois, a Comissão Especial de Desaparecidos e Mortos Políticos vem a público reconhecer, presta atenção, reconhecer a responsabilidade do Estado brasileiro pela morte de Terezinha Viana de Assis. Na Comissão da Verdade, não só apenas Terezinha, mas naquele período pelo menos 89 pessoas foram mortas e desaparecidas por conta da política no Brasil. Não posso deixar de falar mais uma vez que dentre esses nomes estava o nome de uma aracajuana. Quem? Terezinha Viana de Assis. Mas esse nome, Viana de Assis, te lembra mais alguma coisa? Terezinha, ela era ninguém mais, ninguém menos do que irmã do ex-deputado e prefeito de Aracaju, Viana de Assis. O fim de Terezinha foi ser cremada. E lá mesmo, lá ficou, em Holanda. Eu quero terminar essa história chamando a atenção para uma situação. Eu dei um Google e nós encontramos homenagens a Terezinha Viana de Assis no Rio de Janeiro, em São Paulo. Tem ruas no Rio de Janeiro que levam o nome de Terezinha Viana de Assis. Tem praças em Belo Horizonte, onde ela esteve morando por um tempo. Lá também tem ruas com o nome de Terezinha Viana de Assis. E outras capitais brasileiras também não esqueceram dessa mulher que tinha a luta política dela, que lutava pelos pensamentos, pela liberdade de expressão dela, e era filha da nossa terra. E o que me deixa um pouco preocupado com a importância
que Sergipe, que Aracaju dá para a história dos seus filhos da terra, uma das minhas preocupações é essa. Porque eu também dei um Google várias vezes, pesquisei de várias maneiras. E não é que eu não encontrei aqui, na terra da Terezinha, sequer uma homenagem, sequer uma rua, uma praça, uma viela, uma parede com o nome de Terezinha Viana de Assis. Por que será? Eu sou Diego Matos e eu venho hoje trazer a lembrança de uma filha da terra, de uma grande aracajuana, Terezinha Viana de Assis. Você sabia disso?